Bom, esse vai ser um material de apoio só para dar uma contextualizada para vocês. Bom, primeiramente eu gostaria de falar do desempenho do índice de eletricidade em comparação com o Ibovespa desde 2014, ou seja, 10 anos atrás. Também comparar a mesma coisa, coloquei do Banco do Brasil, mas podia pegar do Itaú, do Banco do Bradesco, de quase qualquer outro banco que dá praticamente a mesma coisa, esses mesmos gráficos desses bancos grandes de hoje em dia. Que eles são setores perenes, porque eles estão geralmente acima da média, ou pelo menos eles são estáveis, que é o exemplo aqui do saneamento. Que independente do que você for fazer, você vai ter que tomar banho. Independente da crise, independente de qualquer coisa, você não vai deixar de tomar banho, você não vai deixar de lavar a mão, você não vai deixar de dar descarga. E é por causa disso que eles são setores perenes. Entendeu? Você não vai deixar de usar seu celular, você não vai deixar de acender uma luz à noite pra comer, você não vai deixar de ligar uma geladeira, entendeu? Vão ser sempre coisas que você, independente da crise, vão estar sempre lá. E aí tem os setores ultra perenes, né? Que dentro desses setores perenes, por exemplo, de energia, dentro dos setores de energia tem, por exemplo, o setor de transmissão de energia, que é um setor ultra perene, que ele não sofre risco de, por exemplo, faço uma produção energética eólica. E por causa disso, eu dependo de ventos para produzir energia, ou solar de sol, enfim. Na transmissão de energia, não. Na transmissão de energia, a única coisa que eles têm que se preocupar é na transmissão da energia. Se a transmissão tiver tudo certa, não importa quanto passar, se passar 2 megawatts ou se passar 5.000 megawatts. Não importa. A única coisa que eles têm que se preocupar é na transmissão. E outra coisa que eu gostaria de falar do risco de diluição da carteira. Aqui não tá em números específicos, mas cada ação, fundo imobiliário, criptomoedas não entra muito nesse ativo, mas cada ação e fundo imobiliário tem, assim, quanto menos ações você tem, maior vai ser o seu risco. Se eu tenho, por exemplo, só uma ação, se eu tenho Banco do Brasil, vai estar aqui. Agora, se eu tenho Banco do Brasil e, sei lá, Sanepar, o risco vai cair. E isso vai diminuindo até a gente chegar no que a gente chama de risco sistêmico, que é entre 12 e 15 ações. Que é esse o número recomendado para se ter de ações em uma carteira. Certo? Certo. Aí, outra coisa, eu gostaria de falar do ranking de escolhas de fundos imobiliários. Por exemplo, aqui eu uso um aplicativo que facilita, mas também dá para fazer por planilha do Google. Se eu venho aqui em fundamentos, vem aqui em fundos imobiliários, buscar, e aqui eu seleciono todos esses fundos imobiliários, eu pego eles, copio todos, abro aqui o Excel, não tem Excel, então a gente vai por planilhas, a gente abre aqui, uma nova planilha, e a gente copia tudo aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse, selecionar tudo, apagar, coloquei errado, a gente coloca para baixo aqui, pronto. Aqui nesse primeiro, tá assim. Tá, eu esqueci de copiar essa parte. Aqui, deixa eu ver aqui, adicionar uma linha abaixo. Pronto. A gente seleciona aqui, a gente clica aqui, adicionar filtro. A gente vem aqui. Segmento, a gente pode ocultar. Não, a gente deixa aqui. Cotação, a gente deixa aqui. FFA Yield a gente deixa. A gente vai deixar um FFA Yield de... Cadê? Filtro. Aqui, perdão. Filtrar por como disse, por
condição está entre, a gente vai colocar 8% e vamos ser bem abrangente, vamos colocar 8 a 20%. A gente vai colocar, você viu que já foram apagados alguns. Se a gente for separar por dividend yield, filtrar por condição maior que, vamos colocar uma porcentagem de 8%. Vamos colocar assim. Tá vendo que já tá selecionando bastante, né? Já tá pagando um monte. A gente PVP, a gente vê aqui, a gente filtra por condição, a gente coloca está entre, a gente coloca 0,7 e 1,0 ou só. Ó, já pagou um monte. Ó, só que sobrou. Tinha mais de 300 fundos imobiliários. Agora a gente tá só com poucos. Aí o valor de mercado a gente pode ocultar. Ocultar coluna. Liquidez. Liquidez é importante. Vamos filtrar por condição maior que. Vamos colocar pelo menos 200 mil. Pelo menos 500 mil, vai. De liquidez diária. Pelo menos 500 mil de liquidez diária. Quantidade de imóveis a gente deixa quieto. A gente oculta. Preço do metro quadrado a gente oculta. Aluguel por metro quadrado a gente oculta. Cap rate a gente oculta. E vacância média a gente deixa filtrar por condição e menor do que, vamos dizer, 15%. E aí, o que a gente tem aqui? A gente vai ter um negócio muito bacana. Que a gente coloca aqui, a gente filtra. Aqui, a gente organiza de ZA. A gente coloca 1, 2, 3. Tá. Não dá pra fazer isso. Vamos até o 10. Por exemplo, que tem esses fundos. A gente não colocou o máximo de dividend yield. Vamos colocar entre, né? Porque entre é melhor do que máximo aqui nesse caso. Vamos colocar o máximo de 14% de dividend yield. A gente coloca, ó o tanto que a gente já filtrou. Lembra que tinham 300 fundos imobiliários? Então, aqui a gente tem só isso agora. Desse jeito, a gente vai aproveitar isso daqui. Fazer o que? Lucas, é o seguinte. Esses fundos imobiliários estão descontados, estão com uma valorização bacana, estão com PVP bacana, estão dando bastante yield e estão com uma vacância controlada. E o que a gente vai fazer? Ler relatório. A gente vem aqui, Rural 11, por exemplo, Ornamentos, Rural 11. A gente vem aqui, clicar, a gente vê, pô, bacana, é um fundo imobiliário de papel, ou um Fiagro, né? Porque no Rural 11 é o caso de ser um Fiagro. Aí a gente pode ver aqui tudo que a gente precisar. O nome, mandato, segmento, gestão, o valor de mercado, tudo isso. E aí se a gente quiser ver mais sobre ele, a gente pesquisa Rural 11. Rural 11. E a gente pesquisa RI. A gente vê aqui o Rural 11 RI. É um fundo imobiliário do Itaú. A gente vem aqui, por exemplo, histórico de caixa mensal, a gente vê aqui. Mas se for melhor para você, cadê? Histórico de documentos. A gente vê em 2024, mais importantes, a gente vê fatos relevantes. Fato relevante. Outra coisa. Pula o CNPJ. Na qualidade institucional, pula o CNPJ. E pelo Itaú. Comunicar aos cotistas, fundo do mercado, quanto SEC. A gestora tem observado a ocorrência de combinação de fatores macroeconômicos e setoriais, incluindo variáveis de mercado que podem efetualmente afetar os investidores e o fundo. E, em razão deste fato, optou por construir uma PDD em 2 ativos. Ou seja, aqui ele está avaliando que macroeconomicamente
A situação está ficando mais difícil por causa disso. Ele está criando uma provisão para devedores duvidosos em 2 desses ativos, que ele vai falar aqui de aproximadamente 30 ou 40% do valor pago pelas cotas. Ou seja, aqui ele está falando que ele vai diminuir o pagamento porque ele está acumulando caixa para o PDD. Certo? E aqui eu posso ver qualquer outro relatório gerencial e ver os problemas desse fundo. Aqui tem a carta do gestor com o relatório gerencial desse fundo imobiliário. Aí tem o comentário do gestor, enfim. Aí tudo isso serve para quê? Para falar, ó, esse daqui é um fundo imobiliário bacana, ele tá pagando bem, agora ó, tudo que você tem que fazer, você tem que ler. Ou seja, isso daqui é a análise quantitativa, análise de números do fundo imobiliário. Se eu pegar aqui, por exemplo, o Gari 11, que é um fundo que eu já mostrei para vocês no outro vídeo, eu sei que ele tá numa janela de preço muito baixa, ele tá muito barato, pagando um yield muito bacana. E eu vi que o problema dele é muito pouco, que é uma concentração em um grupo chamado São Mateus. Mas é uma concentração não muito grande, de aproximadamente 20 e poucos %, se for ver aqui. Mas enfim, basicamente o que eu gostaria de falar pra vocês é que tem muita coisa que não deu pra falar dessa apresentação. Por exemplo, que a reserva de emergência vai estar num CDI de liquidez diária, que vai estar num CDI de liquidez diária provavelmente de um banco desses novos, como o Inter ou o Nubank. Por quê? Porque você vai, por exemplo, que Deus me livre, você vai sofrer um acidente num domingo à noite. Você vai dar entrada lá, não sei o que. Você tem plano de saúde? Não tenho. Tem que pagar. Tem que pagar antes de fazer qualquer coisa. Aí os caras vão lá e você não tem dinheiro, você não tem como. Se você investisse num tesouro direto, por exemplo, você só poderia resgatar em horários comerciais. Ou seja, nesse horário de domingo às 8 horas da noite, por exemplo, você não conseguiria resgatar o seu dinheiro. E por causa disso você ficaria refém desse horário e não conseguiria ir pro hospital. Mas, por exemplo, o liquidez diária do Banco Inter, por exemplo, que é o que eu utilizo. Você tem liquidez diária em 24 horas. A qualquer momento do dia você pode retirar o seu dinheiro. Se eu não me engano, eu acho que é proibido retirar das 11h30 até as 3h30 da manhã. Se eu não me engano, é esse o horário que não pode. Mas comparando com o Tesouro Direto, por exemplo, é bizarro. E como é para ser uma reserva de emergência e não um meio de investimento, se você tá protegido da inflação, já é o suficiente. Entendeu? Aí, o que mais? Por exemplo, se a gente for falar das commodities, que aqui tem que avaliar. Você vai falar de commodity? Você não tem como avaliar uma empresa de commodity sem avaliar o próprio commodity. Eu vou avaliar aqui a Vale 3. Eu vou ver que o lucro dela caiu. Que o lucro dela caiu desde o do último relatório. Mas por quê? Porque o preço do ferro caiu pra caramba. Pra caramba. Mas ainda assim, olha a cotação dela. O que aconteceu? Subiu. Porque a margem dela aumentou muito. Ela conseguiu ainda ter lucros com o preço do minério de ferro estando absurdamente baixo. Se eu for aqui, ó, cotação minério de ferro. Cadê? Aqui. Não. Investe Brasil. De um mês pra cá. Colocar um ano. Olha o minério de ferro como tá. Digamos que ele tá na média, barra abaixo da média aqui. Que ele já esteve, ó, aqui em maio de 2024. Vamos ver, Vale 3. Maio de 2024. Ó, tava aqui numa dificuldade, mas por causa do minério de ferro que subiu em maio de 2024. Entendeu? Aí, por causa disso, não tem como explicar tudo naquele
vídeo de 5 minutos. Então, eu tô falando mais um pouquinho aqui. E vocês não precisam ver esse vídeo, mas só tô falando aqui pra, né, complementar. Divisão dos fundos imobiliários, porque eles fazem correlação negativa entre si mesmos. Risco, oportunidade e ancoragem, a minha própria carteira de fundos imobiliários. Dividida em laje corporativa, logística, terras agrícolas, logística, shoppings, papel. Enfim, uma carteira bem diversificada. Os ETFs, que são, cara, na minha cabeça, é a forma mais fácil e mais custo-benefício, digamos assim. Você vai perder menos tempo tendo que estudar as empresas. Por exemplo, quando sai um relatório trimestral aqui no Brasil, eu tenho uma carteira com aproximadamente 30, 20 e poucos ativos. Todo mês eu tenho que ler o relatório gerencial desses 30, 20 e poucos ativos ou os fatos relevantes que acontecem em cada um deles. Ou seja, pelo menos uma vez no dia eu vou ter que dar uma lida de uns 10, 15 minutos nesses fundos. Imagina fazer a mesma coisa, só que para empresas em outro país que você não sabe o que está acontecendo direitinho, né? Você não está lá para saber o que está acontecendo. Então imagina tudo isso comparado com investir aqui no Brasil, né? Então dá pra falar que os ETFs eles são a maneira mais eficiente e, como eu já diria a Luciana, mais efetiva de se investir lá fora. Luciana, a professora de teoria organizacional. Aí as criptomoedas, que a alta concentração em Bitcoin é óbvia, porque se Bitcoin algum dia quebrar, todas as outras criptomoedas não vão quebrar. Tem uma teoria ainda que fala que eu esqueci qual que é o nome do cara que falou ela, mas o Satoshi Nakamoto também falava disso, que ou o Bitcoin ia ser tudo no futuro, ou o Bitcoin não ia ser nada. E eu acho que a gente está nesse momento de transição, onde o Bitcoin está começando a ser adotado pelos países, como já está sendo, quase foi adotado como reserva de emergência dos Estados Unidos. Já foi adotado como moeda oficial do Bitcoin, moeda oficial. El Salvador já se tornou moeda oficial de El Salvador. E por causa disso, ela tá tendo uma estabilidade muito maior do que nos anos passados. Tanto que, se a gente for ver a cotação do Bitcoin, apesar dele estar absurdamente barato agora, se a gente for ver nos últimos 10 anos, vai pegar aqui 2016, por exemplo, tava $400. $400, olha pra cá, quanto que foi? 4.000% de rentabilidade. Olha isso, que absurdo. Só que aí você vê isso, aí daqui pra cá, olha quanto caiu. 80%. Entendeu? 80% é bastante coisa. E a mesma coisa aqui. 60 mil subiu daqui pra cá. 1000%. E daqui pra cá, 40% de queda. Ou daqui pra cá, 70% de queda. Olha o tanto de oportunidades que o Bitcoin nos deu de investir nele. E agora eu acho que a gente está num momento que, apesar de não ser uma alta queda, é uma queda de 15%, 20%. Entendeu? E também tem os diversos múltiplos, por exemplo, Fear and Greed. Quanto que tá hoje? Hoje a gente está em 20%. 19%. Está em 9%. Em Extreme Fear. Isso é um índice que as pessoas elas usam para se basear em compra e venda de ativos, geralmente no mercado americano, que é o mercado mais eficiente. Se a gente for ver, por exemplo, a média do Bitcoin nos últimos 200 dias, que eu esqueci o nome dessa conta, que tem uma conta específica que faz isso. Mas basicamente esse múltiplo agora está em aproximadamente 1,20.
E os especialistas falam que abaixo de 2 já tá extremamente barato. E isso é uma coisa absurda, simplesmente absurda. Enfim, acho que é isso. Se vocês tiverem alguma outra dúvida e queiram perguntar, por favor, fiquem à vontade e me contatem. Eu ficaria muito feliz de participar da IBMEC Finance. E é isso. Muito obrigado e boa tarde.